Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal. A última semana profética já começou? Para quem não conhece, existe uma profecia no livro de Daniel, capítulo 9, onde Deus revela a Daniel que 70 semanas estavam decretadas aos filhos de Deus. E quando terminar estas 70 semanas, acabaria a transgressão, o pecado, a culpa e chegaria a justiça eterna. Portanto, o cumprimento desta profecia seria a volta do Messias e a chegada do reino da justiça eterna, porque no mundo que vivemos hoje continua existindo pecado, transgressão e injustiça. Destas 70 semanas, que somariam no total 490 dias, que correspondem a 490 anos, já foram cumpridas 69 semanas, restando apenas uma semana, 7 dias, e na profecia correspondem a 7 anos. Vamos entender esta pausa na história e o porquê a última semana está reservada para o tempo do fim. Vamos observar os 3 últimos versículos de Daniel 9, que são os versículos 25, 26 e 27. O versículo 25 diz assim: Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem do restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. Observem que, neste versículo, está dizendo que até a chegada do Messias, ou seja, o nascimento do Salvador Yahushua, que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, teriam que se passar 69 semanas, que são 490 anos. E essa profecia, de fato, aconteceu, exatamente como descrita. Daniel recebeu a revelação ainda no Império Babilônico, a meados de 500 anos antes do Messias. Agora, continuando a leitura, o versículo 26 diz assim: E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. Neste versículo, muitos fazem confusão, gerando diversas interpretações equivocadas. O versículo está dizendo que após 62 semanas, ou seja, como já se passaram 7 semanas e mais 62 semanas, somam então 69 semanas. Então, após 69 semanas, o Messias será cortado. A palavra no original é cortado e não morto. Muitos interpretam este versículo associando a esta profecia a morte de Yahushua. O Messias não está morto, ele vive e nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, neste versículo está dizendo sobre a profecia do fim do sacrifício diário. Já fiz vídeo sobre esse tema e tem aqui no canal. Então, resumindo, 69 semanas de anos já se cumpriram com a chegada do Messias e o seu plano de salvação. Ele está vivo e ainda não foi cortado. Só começará a contar a última semana, ou seja, os últimos 7 anos, com o pacto que a besta fará com muitas pessoas da humanidade. Não importa que já se passaram mais de 2000 anos, as Escrituras dizem claramente que estes últimos 7 anos se iniciará somente com este pacto. Não ocorreu o fim do sacrifício diário ainda, que é a chegada da grande tribulação. Este fim do sacrifício diário ocorrerá somente no meio desta semana. Então, 69 semanas de anos já se cumpriram e a última semana de anos, ou seja, 7 anos, ainda não se cumpriu.
ela começará a ser contada a partir do pacto que a besta fará com muitas pessoas. Agora, voltando ao versículo 26, e após 62 semanas, que são 7 semanas mais 62, no total 69, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. O Messias cortado representa o fim do sacrifício diário, o tempo da graça e da salvação. Essa profecia acontecerá no meio destes 7 anos, como diz o próprio versículo, após as 69 semanas. E com relação ao povo do príncipe que virá, está se referindo às pessoas que têm a marca e a imagem da besta, tanto militares como civis. É a mesma profecia descrita em Apocalipse 11, onde diz que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. E o príncipe relatado neste versículo é a própria besta. Para entender melhor, tem os vídeos deste tema aqui no canal, a besta e a imagem da besta, e você entenderá o porquê serão as próprias pessoas que adorarão a imagem da besta irão trabalhar para a besta, perseguindo os que não adorarem a imagem. Agora vamos chegar ao tema principal do vídeo. No versículo 27 diz assim: e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. Ele quem? O governo mundial da besta, a fera de 10 chifres. E no meio desta semana ele fará cessar o sacrifício, ou seja, o fim do sacrifício diário, que foi dito antes. E pela disseminação das abominações ele a desolará, que é a abominação da desolação. Amigos e irmãos deste canal, se vocês não viram os vídeos anteriores sobre quem é a besta do mar, a besta da terra e a imagem da besta e a sua marca e o seu número, sugiro a vocês que vejam. Muitos estão enganados achando que haverá um anticristo em formato de homem, carne e osso que virá. A besta já está entre nós. Ela nasceu em 1945, restando somente a formação da besta da terra, que será o novo formato do novo mundo, a nova ordem. Ou seja, o fim do mundo ocidental como conhecemos, o fim das religiões, a falsa liberdade. E os países que trarão esta nova besta provavelmente será a China e a Rússia. Sim, nas profecias bíblicas elas representam o rei do norte, o chifre pequeno relatado em Daniel, e a besta da terra e o falso profeta descrito em Apocalipse. Esta besta da terra chegará praticamente nos dias finais, ou seja, provavelmente muito próximo dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Quem viu os vídeos deste canal sabe que a Agenda 2030 da ONU muito provavelmente seja os objetivos deste governo. Porém, será que chegaremos até 2030? Será que os dominadores deste mundo não poderiam estar atrasados com a sua agenda? Neste vídeo, veremos o porquê deste questionamento e que talvez nem mesmo chegaremos ao ano de 2030, se acaso o pacto da besta já foi feito com a humanidade. Mas prestem atenção, eu não estou cravando que o que você verá neste vídeo seja o pacto, mas podemos sim considerar uma grande possibilidade que seja, e para isso devemos nos preparar. Antes de trazer a vocês esta interpretação, muitos podem se perguntar: mas o Messias disse que ninguém sabe a hora ou o dia da sua volta. Realmente, o Messias disse isso quando ele estava aqui na terra. Agora eu pergunto para essas mesmas pessoas que fazem este questionamento:
Quem é que foi digno de receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e abrir os selos? O que significa o livro das revelações? Portanto, pessoal, devemos agir com maturidade espiritual, conhecimento, porque o nosso Criador não nos deixará perdido no tempo. Devemos entender o livro do Apocalipse e suas revelações. Elas são para a nossa geração e nenhuma outra que existiu na Terra. Entretanto, se entendermos quando se iniciará o cumprimento da última semana profética, ou seja, os últimos 7 anos, estaremos preparados para o retorno do Messias. E para entendermos o que será o pacto mundial que a besta irá fazer com muitos, como diz o versículo, temos que entender em primeiro lugar quem é a besta. Sabendo quem é a besta, podemos entender o que será esse pacto. E identificando este pacto, saberemos que o pontapé inicial dos últimos 7 anos será dado. Portanto, peço a todos vocês que reflitam, pesquisem e comentem a possibilidade deste pacto já ter sido iniciado em 8 de dezembro de 2020. Neste dia, a besta do mar fez um pacto mundial com muitas pessoas e você pode clicar você mesmo nos links que eu deixarei na descrição deste vídeo. E se de fato este evento foi o pontapé inicial da última semana profética, a grande tribulação chegaria 3 anos e meio após esta data, que seria por volta do mês de maio de 2024. Mas em primeiro lugar, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, através de um de seus principais pilares, a China, jogou no mundo uma grande arma biológica que todos nós vivenciamos, algo inédito na humanidade. Posteriormente, usando uma das suas principais armas do engano, ou seja, a mídia, ela provocou medo e histeria coletiva na grande massa. Prenderam as pessoas em suas casas, tirando sua liberdade de fazer as coisas que mais gostam, e ao mesmo tempo deixaram todas com medo de partirem deste mundo. Logo após este plano perfeito, a besta vem com a solução. E o que será a solução senão um grande pacto mundial? Vocês inserem em vocês o ferro e retornaremos à vida que tínhamos antes. As pessoas todas com medo e querendo de volta a sua vida normal, sem pensar 2 vezes, todas inserem em seu corpo o ferro. Sim, um pacto, um tratado, um acordo. Aí muitos podem questionar, mas por que depois que tudo isso aconteceu, os números baixaram e já está tudo sendo voltando ao normal, liberando novamente? A resposta é a seguinte: os números baixaram por causa do ferro ou porque a humanidade adquiriu imunidade de forma natural, que é defendida por médicos verdadeiros que não se vendem ao sistema. E este pacto se iniciou em 8 de dezembro de 2020, coincidentemente num país que também é um dos 5 pilares da besta, o Reino Unido. E também, por coincidência, os maiores fabricantes destes ferros são os países pilares da besta, Estados Unidos, China e Rússia. Será que tudo isso não faz sentido? Reflitam o seguinte: a besta fará um pacto no início dos 7 anos. Não podemos confundir pacto com imagem ou marca da besta. Estes só virão na metade dos 7 anos, porque virão pela besta da terra, ou seja, a nova ordem, o fim do dinheiro em papel, comprar e vender através da biometria da mão ou do rosto. Portanto, amigos, irmãos em Elohim, o primeiro catalisador para a construção do novo governo já veio, ou seja,
o evento que parou o mundo em 2020 e 2021. E este catalisador continua, porque continuam inserindo ferro nas pessoas e agora até mesmo nas crianças. Para quem quiser entender mais sobre o ferro, assistam o vídeo A Semente do Homem, Ferro com Barro, deste canal. O segundo catalisador para a formação deste governo está em execução até a criação e postagem deste vídeo, ou seja, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e sabemos que a Rússia é um dos pilares da besta. O que será o fim desta história, não sabemos, mas devemos nos preparar para consequências mais avassaladoras do que foi o primeiro catalisador. Por exemplo, a inflação absurda e a criação de uma nova moeda mundial. A Rússia e a China são países que representam o Rei do Norte nas profecias de Daniel capítulo 11, ou seja, o Oriente. Estados Unidos e OTAN representam o Rei do Sul, e nos últimos versículos de Daniel 11 é mencionado que no tempo do fim estes dois reinos iriam voltar a entrar em conflito. E vale lembrar que a besta da terra será o novo governo construído pelo Rei do Norte. Essa besta da terra, em Apocalipse, diz que tem 2 chifres. Será que estes chifres não representam Rússia e China? Lembrando que em Daniel 7 diz que quando a besta da terra ou o chifre pequeno chegar, ela ocupará o lugar dos 3 primeiros chifres que foram arrancados. Estados Unidos, França e Reino Unido. Não faz todo sentido? A queda da Babilônia descrita em Apocalipse 17:18? Portanto, não acreditem nas informações da mídia, porque existem muitas mentiras sobre esta guerra. A mídia trabalha para a besta. Talvez no decorrer deste conflito deverá vir uma nova proposta, assim como aconteceu no primeiro catalisador. A pergunta que fica é: quando acabará ou o que mais poderá ocorrer no decorrer deste catalisador? Para encerrar, gostaria de dizer a todos que estão ouvindo este vídeo: se você optou por colocar o ferro no seu corpo, não quer dizer que você perdeu a salvação, mas você deve acordar para a verdade da palavra do Criador, porque serão condenados os que aceitarem a marca e adorarem a sua imagem. E a marca e a imagem virão para as pessoas da mesma forma como veio o ferro, como um acordo, uma aliança, através da mídia, da ciência, da tecnologia e internet. E a probabilidade da maioria esmagadora que aceitou o ferro também aceitar a marca e a imagem é muito grande. Enfim, se o grande pacto mundial foi dado em 8 de dezembro de 2020, você estaria preparado para a chegada da grande tribulação? Onde você estará na grande tribulação? Assistam os vídeos que tem neste canal sobre este tema da volta do Messias. Guardem os 10 mandamentos. Amem o próximo. Peçam perdão todos os dias pelos pecados ou por não guardar algum dos mandamentos por algum motivo. Carregam consigo o azeite, o Espírito Santo. O dia do Senhor virá, e virá como um ladrão. Este dia é a chegada da grande tribulação, a abertura do primeiro selo, o cavaleiro branco, que veio como um cordeiro, mas voltará como um leão, o leão da tribo de Judá. As profecias nos indicam o tempo do fim. Felizes os que leem e entendem o que os profetas disseram. Desejo a todos que reflitam, leiam as Escrituras, procurem por vocês mesmos entenderem estas profecias que estão se cumprindo. Que a paz interior estejam com todos, e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dada toda a honra e glória para sempre. Amém.